fazer uma peça de advocacia, seja lá de defesa, onde ele não pode ter preocupação com a forma. Ele só tem que focar o conteúdo, porque ele tem que fazer uma peça onde ele sabe que aquela peça é dirigida para uma pessoa que é quem vai julgar. Então, se não tiver um nível de entendimento, ele vai prejudicar o cliente dele, no caso. Então, no caso também, o cineasta, é isso que eles estavam tendo essa dificuldade. Às vezes, ele quer enfatizar tanto uma coisa que, às vezes, um filme poderia ser reduzido em 5 minutos, 10, que ficaria mais enxuto. Mas, então, tem essa coisa ambientalista. Eu não vejo, por exemplo, hoje, porque essa questão ambiental hoje, como ela já é uma discussão em nível mundial e em todas as camadas, não tem muita questão política. Por exemplo, no festival que eu participei, eu vi, você, num festival de, vamos supor, se você tiver 20 filmes, se você tiver um só ou dois sobre a questão da Monsanto, às vezes você tem num festival 10 abordagens, porque eles estão disseminados, quer dizer, no mundo todo. Então a Monsanto, ela tem problema nos Estados Unidos, ela tem no Japão, ela tem na Índia, ela tem no Afeganistão, tem no Brasil. Então, estava vendo hoje a quantidade de filmes que abordam esse processo da Monsanto, cada uma com abordagem diferente. Um é a questão do transgênico, outro é a questão da semente modificada, no outro é a questão do arraso do solo, um outro filme é a questão do Vietnã com aquela defensivo laranja que acabou com os arrozais ali do Vietnã, né? Que aquilo ali é o grande nó americano, não dá conta de ganhar aquela guerra. Quando eles pensavam que tinham destruído os Vietcongs, eles estavam todos debaixo da terra. Então, são filmes assim que eu vejo essa dificuldade do júri, mas hoje eles já têm também essa visão de que dentro da visão técnica da arte, especificamente do cinema, também tem que... Porque às vezes assim, um filme que a gente acha impactante, sob o ponto de vista que é uma mensagem política violenta, né? Aí o júri a visão dele já é mais, às vezes, mais técnica, de um filme mais bem elaborado, que a imagem é melhor, o som é melhor, a abordagem foi feita de uma outra maneira, né? Eu fiquei frustrada com algumas premiações ano passado, mas aí depois eu conversando com a gente passa a entender também a dificuldade deles é muito maior. Tem um outro detalhe, né? Eu contribuo com o meu trabalho em 2 festivais, né? Este aqui e o Festival de Cinema de Brasília, que é completamente diferente. Então, aqui, na verdade, quando a gente está falando de filme, a sua grande maioria são documentários, perfeito? Então não tem ator nem atriz, são documentários. E são documentários onde esses profissionais de cinema têm que verificar as técnicas dos documentários. Eu que não sou um técnico, às vezes quando eu vejo, eu fico muito chocado com o que eu vejo, que é o que a Linda acabou de falar aqui. Então, me imaginando na cabeça desses profissionais que fazem filmes, e filmes bonitos, ou filmes de policial, ou filme, não é? De suspense, terror, de repente, vendo um filme numa temática do Vietnã, onde foi tudo devastado e que os vietnamitas estavam lá embaixo. Como é que cada ser humano percebe, recebe isso e dali então vai pegar o seu papelzinho e vai dizer, não, a cena está bonita, o som está bacana, enfim. Então, a sua pergunta é interessante. Eu vi, por exemplo, no Festival de Ceia, porque eu sou assim muito prática, não tenho paciência, aquela coisa que vai enrolando. Então tem um filme lá que é a questão, por exemplo, da água, né? Então aparece um indiano lá perfurando um poço. Mostra aquela dificuldade para perfurar o poço. Aí daqui lá não dá certo, ele vai e perfura. Aí eu penso, gente, mas já mostrou a dificuldade para perfurar um poço, né? Ele tem que mostrar 10. Quer dizer, a ideia da gente é essa, mas porque aí você vai ver. Porque se você não fizer isso, as pessoas não vão entender o calvário que é a dificuldade da pessoa não ter água para sobreviver, nem para tomar, nem para um banho, para nada. E aí você tenta perfurar que não dá, o outro é a mesma coisa. Então, aí às vezes... Então eu acho que o FICA me ensinou demais, sabe? Inclusive com relação a
essa coisa fascinante também que é o cinema, né? Porque o cinema, ele é um fascínio, na verdade. Então, sem dúvida. aí você vai começando a enxergar. Hoje, por exemplo, quando eu vou para o cinema assistir um filme, eu já vejo com outros olhos. Às vezes, se eu já procuro assim, ver assim, aspectos que antigamente eu não prestava atenção. Aí você já começa a ver se o filme é mais elaborado, você já começa a prestar mais atenção na trilha sonora, já presta atenção na imagem, já presta atenção no diálogo, né? Poderia ser assim. Então eu acho que esse festival, quer dizer, se ele não tivesse importância nenhuma e ele tem demais, então eu acho assim que cada vez ele assim ele abre pra gente uma nuance completamente nova. E acho que é por isso que as pessoas vão se apaixonando pelo cinema, por isso que os cineastas são tão assim radicais com relação à arte. Ludmila, sua última pergunta. Bom, vendo a Linda falar do que o FICA faz, né, na vida, não só das pessoas que estão aqui para assistir aos filmes, mas como para participar de uma maneira simplesmente cultural, às vezes eu fico me perguntando se vocês que estão lá do lado de trás, na hora de organizar esse FICA, se isso, de que maneira isso envolve o morador também daqui, como você estava falando da questão dos meninos aprendendo cinema. Porque, na verdade, o FICA, ele mexe de uma maneira tão grande com todo mundo, é o comércio, né, é o turismo. E como é que é para vocês, na hora de elaborar tudo isso, como é que fica essa parte do morador? Não sei se o Germano ou a Linda pode me falar isso. Quer falar? Quer que eu fale? Olha, isso aí, eu falo ele completa. A gente sempre procura primeiro envolver a comunidade. A gente faz uma reunião prévia, né, com todas as pessoas, todos os representantes. A dificuldade que a gente teve da outra vez foi com a retirada dos shows do centro histórico, que eles achavam que isso ia ocasionar um prejuízo. No caso, eles só viam a questão do prejuízo financeiro, né? E a gente tentando dizer que o prejuízo para a cidade era muito maior do que esse possível prejuízo financeiro, e que não há, na verdade. Porque lá no palco, lá fora, é até melhor, mais organizado, eles têm os espaços para comercializar, né? Então, essas questões. Agora, o que eu acho que é um grande teste para nós também esse ano, que vai ser a instalação, né, do teatro e ficar como cinema. Aí é que a gente vai começar a poder aferir mesmo até que ponto fica importante para eles e até que ponto afetou a cidade, porque é uma experiência. Vai ter público para esse cinema, eles querem efetivamente assistir, porque reclama que não tem cinema, né? Porque é uma contradição. A cidade que sede um dos maiores festivais do mundo de cinema não tem cinema, né? Então, como Porangatu sede o maior festival de teatro, não tem teatro. A gente tem que montar um circo para poder, sabe? Então, a gente lida com essas contradições, né? E são coisas que também encarecem muito o festival, porque se você já tivesse as estruturas prontas, montadas, era mais simples e, inclusive, menos oneroso. Você poderia fazer até com outras coisas mais. Então, Ou seja, a coordenação do FICA ela tem que convencer também os moradores e a comunidade a abraçar a causa. Agora, esse ano, por incrível que pareça, nós não tivemos problema, porque eles não brigaram nem pela reunião. Aí a gente também não quis fazer, porque a gente já tinha um modelo também formatado, né, Germano? Que a gente já entendia que era o ideal. A gente ficou até com medo